Meu querido irmão, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um estudo bíblico em alusão às nossas lições da EBD, terceiro trimestre dos adultos. Hoje será a última lição, 13ª, encerramento desse trimestre, onde estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Durante todas as lições anteriores, nós estudamos sobre as sutilezas do ataque de Satanás, percebendo que a cada dia que se aproxima o regresso de Cristo, a volta de Jesus, esses ataques sorrateiros de Satanás contra a obra de Deus têm se intensificado. E isso é para deixar a igreja em vigilância e oração. Devemos tomar cuidado com os ataques sutis de Satanás, pois na verdade o que nós estamos vendo hoje, nessa geração pós-moderna, nessa geração do desconstrucionismo, é um verdadeiro conflito, uma guerra cultural em que se quer suplantar os valores judaicos cristãos, esses valores ocidentais, e implantar uma ideia ateísta, materialista, imbuída naquela filosofia de Karl Marx, como também diabólica, totalmente contrária aos princípios de Deus. Mas nós devemos resistir a todas as sutilezas de Satanás. É assim que nós vamos encerrar este trimestre, estudando sobre o seguinte tema: resistindo às sutilezas de Satanás. O textuário está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verdade prática diz: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A igreja precisa tomar esse posicionamento de resistência a todos os ataques de Satanás. Não podemos ficar acovardados, encurralados, de braços cruzados, amedrontados, abatidos. Não, nós devemos resistir, sabendo que maior é aquele que está conosco. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, Tiago 4, versículo 4 ao 10. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Querido Deus, Pai amado, eu te louvo pela leitura da Tua Palavra, por mais uma oportunidade que temos de explanar a Tua Palavra. Nos ajuda, dá-nos graça, seja conosco, que o meu irmão que está do outro lado, Senhor, possa ser abençoado por essa mensagem, que ele possa ser alcançado, Deus, pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta lição de hoje nós vamos ver que a igreja precisa se posicionar e resistir a toda a afronta de Satanás, a todo o ataque sutil do diabo. E isto se dá centralizando sua conduta de vida em Cristo Jesus, na palavra de Deus, e sendo uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos tentar, através do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, dar uma injeção de ânimo na igreja, de fortaleza, de que nós precisamos não ter medo do diabo, mas resistir a ele e a toda a sua afronta. Precisamos se posicionar assim, crendo que maior é o que está conosco. Maior é o Cristo que edificou essa igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Vamos para o tópico de número 1, o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. E aqui ele traz essa ideia do Cristo Salvador e essa ideia do Cristo Salvador, esta verdade bíblica que Cristo
é e deve ser o único Salvador e o único Senhor. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, primeira epístola, ele diz que porque nada me propunha saber, senão a Cristo Jesus. Em Atos 4:2 diz que nenhum outro há salvação. Pedro, inflamado pelo Espírito, diz que não tem salvação a não ser somente no nome de Jesus Cristo. Felipe, quando ele desceu a Samaria, ele não teve outra proposta senão pregar a Cristo Jesus. Paulo escreve a Timóteo dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então perceba, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Não existe outro pelo qual sejamos salvos. Então nós devemos estar com a vida comprometida na imagem desse Cristo que é Salvador e que, além de ser Salvador, ele também deve ser Senhor. Além de ser Salvador, deve ser o Senhor das nossas vidas. Quando falo de um Cristo Salvador, nós falamos da imagem de alguém que precisa de salvação. Então, quando eu enxergo Cristo como Salvador, me reconheço como pecador e que preciso de salvação. Mas quando olho para Cristo e entendo e compreendo que Ele é o meu Senhor, eu me coloco na condição de servo. Então, além de ser um pecador necessitado de salvação, eu preciso ser servo. Se por um lado a igreja não deve se esquecer de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro lado, jamais deve se esquecer que Ele é o único Senhor. Quem recebe Cristo como Salvador deve também aceitá-lo como Senhor. E se somos servos e Ele é Senhor, eu preciso ter uma vida pautada em seus ensinamentos, uma vida pautada na sua palavra. Eu preciso obedecer. E a grande dificuldade que nós encontramos, que nós vemos hoje, são pessoas que não querem ter compromisso com o Evangelho. As pessoas querem milagre, as pessoas querem cura, as pessoas querem o Jesus que multiplica, a unção da multiplicação, as pessoas querem até o Jesus Salvador. Mas quando fala de Jesus Senhor, de vida de abnegação, de uma vida de renúncia, as pessoas rejeitam ao Cristo Senhor. Então nós não podemos aceitar somente o Cristo Salvador, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, mas também o Cristo Jesus que se torna Senhor. Ele é Senhor, Ele manda e nós obedecemos. Então a nossa vida deve ser pautada na obediência. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, dizendo: como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quem recebe a Cristo deve também andar em Cristo, ter uma vida pautada em Cristo, negar a si mesmo e viver na presença do Senhor Jesus. Certo pastor disse que Jesus costuma fazer dois convites, um de frente e outro de costa. O de frente seria: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite do Jesus Salvador, do Jesus que quer aliviar a alma do pecador, que quer trazer libertação e salvação. E o convite de costa seria: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse texto fala de renúncia, fala de transformação, fala de conversão, fala de senhorio, e que nós somos servos obedientes a esse Senhor. Então Jesus é o Jesus Salvador que convida para aliviar sua alma, para trazer salvação para a sua vida, mas também é o Jesus que liberta, que transforma o homem e chama para viver uma nova vida em Cristo, andar nele. E essa vida em Cristo diz respeito também a uma vida comprometida na palavra, centralizada na palavra de Deus. É o tópico de número 2, comprometimento com as Escrituras. O cristão deve ter uma vida comprometida com a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Nós não podemos entrar no jogo sutil de Satanás de querer relativizar a Bíblia. Dizer que a Bíblia não é suficiente, que se precisa de preenchimentos, que se precisa de outros artifícios que possa complementar a Bíblia, e nós não acreditamos assim. A Bíblia Sagrada é a revelação inerrante, infalível,
poderosa do Senhor, é a inspirada palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus não está contida na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e não podemos aceitar essa relativização da palavra de Deus, pois a Bíblia é a inspirada, é a inerrante palavra do Senhor, e por ser a revelação de Deus, ela também é a regra de fé, é a nossa conduta de vida. E o comentarista ele diz o seguinte: quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. É o perigo que existe na relativização da palavra de Deus. Não podemos relativizar, porque quando relativizamos a palavra de Deus, nós estamos negando a verdade absoluta que existe nela. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta e ela deve nortear a nossa vida. A palavra de Deus deve nortear a nossa conduta de vida, os seus valores éticos, os seus valores morais. Nós não vamos negociar os valores cristãos, pois isso diz respeito à própria essência da igreja. Negar a Bíblia enquanto revelação de Deus é negar o próprio Deus. E nós, enquanto crentes, enquanto salvos em Cristo, iremos resistir a todos os ataques de Satanás, como? Se comprometendo com a palavra. Quando a igreja se compromete com a palavra, ela é uma igreja que resiste ao diabo. É por isso que o diabo quer tirar a palavra. É por isso que o diabo quer tirar o ensino. É por isso que o diabo quer tirar a doutrina da palavra de Deus dentro das igrejas, para colocar outros mecanismos, para colocar modismo dentro das igrejas, invencionices, tantos movimentos equivocados que muitas vezes não são nem bíblicos, tirando o espaço da palavra de Deus, porque o diabo sabe que uma igreja sem palavra é uma igreja que não tem um firmamento sólido, que não está fundamentada. Por isso, a igreja de Cristo Jesus é uma igreja comprometida com as Escrituras, com a palavra de Deus que é a revelação do Senhor. Tópico de número 3. Comprometimento com uma vida cheia do Espírito. Uma igreja que resiste ao diabo é uma igreja que se fundamenta na palavra e que também é cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que tem parte, que tem vez no plano da salvação. Aquele mesmo Espírito Santo que participou da obra da criação é o mesmo Espírito Santo que participa também do plano da redenção. Porque esse Espírito Santo, ele participa da vida da igreja no plano da redenção, pois sem o Espírito Santo é impossível viver em Cristo. É impossível viver na palavra, viver nos princípios bíblicos. Na verdade, viver distante do Espírito, é impossível nós resistirmos ao diabo. Não tem como resistir ao diabo sem sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Primeiro, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que diz aqui em João. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, João, capítulo de número 16. Em João 16, versículo de número 8, ele diz: e quando ele vier, Jesus está se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Sem o Espírito Santo não tem nem como sermos convencidos de que a palavra de Deus é a verdade de Deus para nós. Ora, é isso que Jesus falou lá em João capítulo 3, quando pregou para Nicodemos, falando sobre o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Você, na verdade, tem que nascer de novo. Nascer da água
e do Espírito. Nascer da água significa a palavra de Deus. Nascer do Espírito está se referindo à atuação do Espírito Santo. Ninguém entrará no reino de Deus se não passar pelo processo da palavra de Deus e pela atuação do Espírito Santo, pois é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo escreve aos Gálatas, e eu também quero compartilhar este texto bíblico com vocês, e fala também sobre o andar no Espírito. Se por um lado o Espírito Santo me convence a andar, me convence a adentrar no reino de Deus, Ele também me ajuda a andar em Cristo Jesus, a andar no Espírito. Paulo escreve aos Gálatas e fala sobre o confronto que existe entre a carne e o Espírito. É um confronto existencial na vida de todo cristão. Em Gálatas 5, 16 e 18, ele diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Quem anda no Espírito Santo, irmão, quem anda cheio do Espírito Santo, não tem tempo, não abre espaço para os desejos carnais. Ele diz mais: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Quem anda guiado pelo Espírito, meu irmão, não anda debaixo da condenação, não anda debaixo da lei, não anda debaixo de tradições humanas. Quem anda cheio do Espírito Santo, irmão, é diferente. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e isso só é possível quando somos convencidos pelo Espírito Santo e quando somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus é ser cheio de amor. Por quê? Porque João diz que Deus é amor. Uma pessoa que transmite amor, que respira amor, que manifesta as obras do amor, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio do amor de Deus. E a marca distintiva do cristão é justamente o amor. Ser cheio do Espírito, irmão, não é pular só com a perna, não é fazer aviãozinho na igreja, não é dar o glória a Deus mais alto. Ser cheio do Espírito, meu irmão, vai além de tudo isso. Ser cheio do Espírito é ser cheio do amor. E tem mais, existe uma outra faceta de ser cheio do Espírito, porque ser cheio do Espírito também diz respeito ao revestimento do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que o seu povo seria revestido do Espírito Santo, e isso diz respeito a ser cheio do Espírito. O crente que é cheio do Espírito, ele está capacitado para fazer a obra de Deus. Ser cheio do Espírito é receber capacitação para se aperfeiçoar na obra de Deus, para trabalhar com mais eficácia na obra de Deus. Então veja o quão importante é sermos cheios do Espírito, pois ser cheio do Espírito é resistir contra toda a obra de Satanás. Ser cheio do Espírito é resistir toda a força diabólica. É por isso que o diabo, ele faz de tudo dentro da igreja para que os crentes não sejam cheios do Espírito, para que os crentes não sejam guiados pelo Espírito, porque ele sabe que a maior ameaça que tem para ele é justamente pegar uma igreja que tem palavra e que é cheia do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, para resistir ao diabo, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O comentarista também traz um quarto tópico, o comprometimento com a igreja local. E o comentarista defende que não existe um cristianismo autêntico, verdadeiro, fora da igreja. E é claro que ele não pode confundir igreja com templo, fora desse corpo de Cristo. Não existe um cristão legítimo fora desse corpo de Cristo. Isso é um primeiro aspecto que nós devemos analisar. Não existe um verdadeiro cristão fora da comunhão do corpo de Cristo. Paulo escreve aos Coríntios falando justamente sobre essa figura do corpo de Cristo. Cristo tem um corpo, ele é o cabeça, e nós somos um membro desse corpo. Se a gente volta àquela lição lá do movimento dos desigrejados, porque a gente traz à tona mais uma vez esse conceito de igreja. Eu não sou igreja, nós somos igrejas. Coletivo e não individual. Igreja é coletividade. Nós somos membros e Cristo é a cabeça. Agora, essa igreja
esse corpo de Cristo, ele precisa ser organizado. Precisa ter uma organização desse corpo. É por isso que existem os dons ministeriais. É por isso que existe hierarquia. Então, não existe um comprometimento, irmão, com a palavra de Deus, com ser cheio do Espírito, negando essa necessidade de estarmos em comunhão. Quando negamos a comunhão da igreja, o se congregar, o se reunir, estamos negando a essência da igreja. E por mais que alguém critique a institucionalização da igreja, a organização da igreja, isso é uma verdade irrefutável. Não tem como falarmos de igreja com essa necessidade de se reunir, de estar em comunhão e não ter organização, porque tudo é feito com ordem e decência. Então, como pensar em igreja, eu sozinho em casa, sem Santa Ceia, sem batismo nas águas, sem toda aquela prática litúrgica? É claro que eu sei disso, eu compreendo pela verdade da palavra de Deus que a igreja consegue viver à margem da institucionalização, como por exemplo, as igrejas que estão nos países da cortina de ferro, da janela 10x40, daquelas igrejas subterrâneas. E eles conseguem viver como igreja, sem instituição, sem templo. Mas o fato de estar numa igreja local, se nós temos a oportunidade para isso, que façamos, isso é importante. Então, o próprio comprometimento com a igreja, o corpo de Cristo, não nega a importância da igreja local. A igreja local é importante porque é aquele local consagrado para os membros do corpo de Cristo se organizarem enquanto igreja, cultuarem a Deus. Eu sei que existem os defeitos, existem as imperfeições. Por quê? Porque a igreja é formada de homens, e homens são imperfeitos. No dia que a igreja se tornar perfeita, ela deixou de ser igreja e passou a ser o céu. Mas enquanto for igreja, ela terá suas imperfeições, porque são formadas por homens imperfeitos. E isso não pode negar a necessidade do se congregar, do estar na igreja local. Então, primeiro, nós entramos na igreja, no corpo de Cristo, e depois nós entramos na igreja local. E isso é de uma importância fora do comum. Não podemos simpatizar, não podemos flertar com esse movimento dos desigrejados. Então, resistir ao diabo é se comprometer também com a igreja local, com o seu pastor, com a obra de Deus, com a comunhão com os irmãos, e assim nós resistiremos a toda a afronta de Satanás. Então, essa última lição, ela vem como um fortalecimento, um revigoramento para a igreja do Senhor, para que não possamos ter medo do diabo. O diabo tem poder, o diabo é sorrateiro, o diabo ele tem os seus ataques sutis, mas nós não podemos ter medo do diabo. Nós devemos resistir a toda influência satânica, diabólica. Não podemos mais ficar com braços cruzados enquanto vemos o diabo atacando a igreja com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, com a mentira, com o engano. Nós precisamos resistir a tudo isso, a todo ataque de Satanás, para enfim recebermos a coroa de glória que o Senhor nos tem reservado. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a sua igreja. E eu já te espero para o próximo trimestre. Queridos irmãos, eu quero aproveitar para recomendar a você nosso material já para o próximo trimestre. Eu quero te convidar a acompanhar conosco aqui. E também, irmãos, só salientando, lembre-se que todo esse material que nós publicamos, como também outros irmãos fazem, pastores, professores da escola dominical, não pode substituir de modo algum a importância de você participar da EBD presencial. Então participe da EBD presencial. E no próximo trimestre nós estudaremos sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então é um estudo sistemático mesmo do livro do profeta Ezequiel com o pastor Ezequiel Soares e a sua filha Daniele Soares. Então, uma lição imperdível para os irmãos. Nós já estamos de posse com esse material. Claro que aqui são os principais materiais, mas também existem outros livros que nós iremos se basear para todo esse estudo do quarto trimestre. E nós vamos estar postando aqui também em nossas redes sociais, inclusive aqui no YouTube, nossas lições, nossos estudos bíblicos sobre esse quarto trimestre. Esse livro de muita importância, irmão, que é o livro do profeta Ezequiel. Se possível, eu estou pensando já em fazer um raio-x de toda essa lição,
de todo esse trimestre, como fiz também com a lição do terceiro trimestre, que foi essa que nós encerramos. Eu fiz um raio-x, e eu estou pensando aí, porque está numa correria muito grande, mas se der tempo eu vou fazer um raio-x de todo esse trimestre. Também aproveito para convidar os irmãos para participar da EBD em síntese, que acontecerá em Natal, com a presença de Ezequiel Soares, onde estaremos ali com a comitiva de irmãos e pastores, para nós estarmos juntos desse dia, que vai ser um dia abençoado, um dia enriquecedor, onde nós estaremos com Ezequiel Soares, também tratando sobre essas próximas lições. Então vai ser bênção de Deus, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, continue orando por nós, somos dependentes das vossas orações.